Oi, pessoal! Hoje, dia 29 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans e ele é uma iniciativa que se volta a trazer o olhar do público, o olhar nacional, o olhar das pessoas de forma geral para a realidade que é vivenciada por pessoas trans e travestis no país. Essa realidade se passa através de um filtro de extrema vulnerabilidade. E passa também por apontar e reconhecer essas vulnerabilidades para que se possa pensar em formas de lidar com ela. E essas formas devem ser pensadas politicamente, socialmente, culturalmente ao longo de todo o ano, não só hoje, claramente. As pessoas trans, elas estão mais vulneráveis a um vínculo familiar fragilizado, que pode acontecer através do momento em que a pessoa se assume trans, passa a se expressar de forma que condiz com a sua identidade de gênero e a família não aceita e vem uma expulsão de casa através desse momento, ou a partir da situação de que a família rejeita essa pessoa dentro do próprio ambiente familiar, sem que necessariamente haja essa expulsão de casa, mas não há um acolhimento dessa pessoa enquanto uma pessoa trans, há uma negação dessa identidade e esse vínculo familiar ele também pode ser prejudicado até a partir do momento em que essa pessoa se sente na necessidade de esconder a sua identidade para que não haja uma exposição a uma vulnerabilidade maior, sabendo que essa família não aceitaria, não reconheceria, não validaria essa identidade e muito possivelmente iria ter essa situação da expulsão de casa, a pessoa se cerceia da sua expressão identitária. E isso também é um fator de vulnerabilidade e de adoecimento para a pessoa que vivencia essa realidade. Além da vulnerabilidade no sentido do vínculo familiar rompido, do vínculo familiar fragilizado, as pessoas trans elas têm mais dificuldade de concluir a educação básica, mais dificuldade de concluir o ensino médio, o que passa por inicialmente, né, por essa vulnerabilidade em relação ao ciclo social, ao núcleo familiar daquela pessoa. Essa pessoa também vai ter, pessoas trans também têm mais dificuldade, de forma geral, de acesso à educação superior. É um número muito pequeno de pessoas trans que ainda conseguem entrar na universidade. E desse número de pessoas trans que conseguem entrar na universidade, um número menor ainda consegue concluir um curso superior. E isso falando de uma universidade pública. Para ter acesso a uma universidade particular se torna ainda mais difícil, porque precisaria que essa pessoa tivesse uma fonte de renda estável para isso. O que entra em outra questão, que pessoas da comunidade trans e travestis têm mais dificuldade de ter acesso a vínculos de trabalho formal, vínculos de trabalho estável e que garanta o acesso a todos os direitos trabalhistas que foram conquistados por décadas de mobilização dos trabalhadores, ao longo de décadas de mobilização nacional, de sindicatos, para se conquistar esses direitos trabalhistas. E esses direitos ainda não abarcam boa parte da população trans que tem acesso ao mercado de trabalho formal, ou, na verdade, não abarca a maioria da população trans, porque a grande maioria não vai ter acesso a vagas de emprego dentro do trabalho formal. E aí se acaba recorrendo ao trabalho informal, a um trabalho precarizado, a um trabalho que muitas vezes vai oferecer riscos de vida e de saúde para aquela pessoa, como é o caso da prostituição, do tráfico de drogas.
que ainda é um trabalho que tem um grande número de pessoas trans inserido nesses ambientes, no trabalho do tráfico e da atividade sexual, da prostituição. E esses são trabalhos que exercem na vida da pessoa um sentido negativo de manutenção da saúde. Coloca essas pessoas em situação de risco de assassinato, risco de violência, risco de adquirir qualquer forma de adoecimento, coloca essa pessoa em uma situação de vulnerabilidade ainda maior. Então, essas são algumas das principais vulnerabilidades que as pessoas trans estão expostas. Para se conhecer melhor dessas vulnerabilidades, precisa se ouvir e se dar voz aos movimentos das pessoas trans e travestis, aos grupos que essas pessoas têm de mobilização. Precisa se dar espaço para que essas pessoas possam falar sobre a realidade que elas vivenciam, para que a partir dessa fala se possa pensar em formas de atuar na resolução dessas questões, porque passam por questões sociais. Um adolescente trans que é expulso de casa vai precisar de um ambiente de acolhida, e não vai ter esse ambiente de acolhida com fácil acesso em abrigos, não existem muitos ambientes de acolhida para pessoas em situação de vulnerabilidade, que falta o apoio do núcleo familiar. E aí entra-se no que se tem hoje da realidade de uma alta taxa de adoecimento mental, de adoecimento físico das pessoas trans. Também essas pessoas têm mais dificuldade de ter acesso a serviços de saúde. Muitas vezes o serviço de saúde acaba sendo um serviço que vai violentar essas pessoas de uma forma extra. Uma pessoa, quando busca um serviço de saúde, ela busca porque ela precisa de um auxílio, ela precisa de um apoio. E uma pessoa trans, quando procura um serviço de saúde, ela tem uma chance muito grande de ser desrespeitada na sua identidade, na sua expressão de gênero, no seu nome, no uso dos seus pronomes. Um desrespeito que passa por cada etapa do processo do acesso à saúde. E isso me traz também para um outro tópico, que é ao longo do mês de janeiro é celebrada a campanha do Janeiro Branco, que é uma campanha que busca trazer visibilidade à questão da saúde mental. E essa visibilidade da saúde mental passa pela conscientização de quais são os fatores que influenciam e que vão ajudar a promover, produzir essa saúde mental, ou que vão piorar também essa saúde mental se esses fatores não forem levados em conta, ou se forem fragilizados, ou se tiverem em alguma situação de vulnerabilidade. E esses fatores que passam pela construção da saúde mental são fatores como o acesso à atividade de lazer, o acesso a uma alimentação saudável, digna, de qualidade, 3 vezes por dia, no mínimo, o acesso a uma educação de qualidade, a conclusão de um ensino básico, a conclusão de uma educação superior, o acesso a um ambiente de trabalho que não ofereça risco para a saúde dessa pessoa, um ambiente de trabalho que ofereça condições dignas de trabalho, que ofereça uma remuneração adequada para a manutenção de uma condição de vida mínima. Além disso, passa pelo acesso à saúde, aos serviços de saúde, o acesso a profissionais de saúde, passa pelo acesso e pela manutenção
de vínculos sociais. Esses vínculos sociais dizem respeito a amizades, relações de coleguismo, mas também relações familiares e principalmente relações saudáveis, relações que ofereçam suporte emocional, afetivo e social para que essas pessoas possam se desenvolver e se expressar e ter assim uma proteção da sua saúde física, mental, emocional e espiritual. E como a gente começou falando das pessoas trans, essas pessoas não têm acesso a... Pessoas trans muitas vezes vão ter os vínculos familiares fragilizados, muitas vezes vão ter dificuldade de concluir o ensino básico, muitas vezes não vão ter acesso ao ensino superior, se tiverem acesso não vão ter a possibilidade de concluir o ensino superior, vão ter mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho formal, então vão acabar indo parar em condições de trabalho precárias e que oferecem risco à saúde dessa pessoa. E como a campanha do Janeiro Branco traz, são essas condições que oferecem, que ajudam a prevenir, que ajudam a promover, ou seja, criar uma saúde mental estável. E a saúde mental, ela tem uma ligação com a saúde física também. Então, uma pessoa que não tem acesso a uma saúde mental, não tem acesso à promoção de saúde, ela vai ter uma maior chance de adoecimento físico, ela vai ter uma maior chance de um adoecimento no sentido de desenvolver um transtorno ansioso, um transtorno depressivo, que são transtornos que afetam também o corpo. São transtornos que eles afetam tanto as condições psíquicas da pessoa quanto as condições físicas da pessoa que vive com esse transtorno. E, inclusive, colocam a pessoa num risco muito maior de morrer por suicídio. Principalmente no caso dos transtornos depressivos. E pessoas transgêneras, pessoas travestis, acabam, por estarem expostas a toda essa condição de vulnerabilidade muito maior, acabam estando expostas a uma condição de um maior risco de adoecimento com depressão, com ansiedade e da morte pelo suicídio. Além, é claro, dessas pessoas estarem mais expostas ao risco da morte por violência física, por agressão, ao risco de sofrerem com preconceito, com represália, de sofrerem piadas, várias formas de violência que vão afetar a saúde dessa pessoa em diversos sentidos e que vão conduzir a eventualmente um adoecimento e pode vir a causar uma morte. Então, eu queria trazer essa fala a respeito tanto das vulnerabilidades que a comunidade trans travesti está exposta, mas também a respeito dessa campanha de conscientização da saúde mental, porque o acesso a práticas, a atividades e a oportunidades como de emprego, educação e saúde que vão promover a saúde mental, elas passam pela regulação das políticas públicas, elas passam por uma via de política mesmo, uma via que vai para além do individual. E quando se fala de pessoas da comunidade LGBT e hoje dedicado especificamente a pessoas trans, são pessoas que precisam ainda mais que se pense nesse sentido, de quais políticas essas pessoas precisam. E eu queria trazer essa contribuição para que a gente enquanto comunidade, enquanto sociedade brasileira, pensar, se fazer ciente dessas vulnerabilidades, dessas condições que seriam ideais, dessas condições que precisam, para poder daí pensar o que é que se pode ser feito.
É isso, tchau.